Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 178. Creio que hoje, terminamos esse capítulo. 178, a Gênese, capítulo 14. E a questão é a questão número 48, né? Então, ainda não terminou, porque nós esmiuçamos assim um pouquinho a mais, né? Então, na questão 48, no final, olha só para você ver, por mais que é aquilo que nós já comentamos. Não repara esse barulho não, porque eu que tô dando chute na cadeira aqui. Cadeira engastada, é no meu pé, eu tenho que chutar ela. Por mais que essa questão aqui, essa questão ela não é muito, eu posso dizer assim, que essa questão ela não é muito aceita. A questão 48 aqui da Gênesis, ela não é aceita por uns 90% dos espíritas. Eu já me encontro no esmiuçamento. Ela não é aceita. Ela não é aceita porque as pessoas, com todo respeito, não conseguem, assim, à luz da doutrina dos espíritos, raciocinar. Porque quando a pessoa raciocina e quando ele estuda, e com todo respeito, nós podemos dizer que o espírita, ele estuda pouco, o espírita, ele lê pouco. Na verdade, o espírita, ele é preguiçoso quando o assunto é estudar. O espírita é preguiçoso. O espírita, ele quer pronto. Ele quer pronto. E por esse motivo, ele fica perdido no tempo. Agora, aqueles que estudam, sobressaem. Então é natural que, vamos dizer assim, mediante essa questão aqui, não generalizando, é natural que mediante essa questão aqui 48, 90% dos espíritas não a aceita. Por quê? Porque aqui Kardec trata de um processo de possessão e não subjugação, uma vez que no livro dos Médiuns, capítulo 23, se você buscar o livro dos Médiuns no capítulo 23, e se você ler todo o livro dos Médiuns, Kardec ele explica o porquê que o espírita, um motivo a mais tem para abolir o termo possessão, e sim substituindo ele por subjugação. Mas aqui no livro A Gênese, Kardec narra a possessão de uma certa forma que nós conhecemos. Não só ele nos diz aqui que casos de curas, de obsessões e de possessões
encontra-se na Revista Espírita de dezembro de 1863, página 373. Janeiro de 1864, página 11, e por aí em diante vai. Então, se encontra lá nas revistas espíritas, é porque esses fatos são reais. Então, nós não podemos deixar de lado do esmiuçamento só porque lá no livro dos médios, Kardec procura, de certa forma, deixar de lado o termo. Agora, é preciso separar o joio do trigo na questão da possessão, porque conforme muitos crê, né, que o espírito ele apossa do corpo do indivíduo e expulsa o espírito, expulsa a alma, expulsa o perispírito. E ali ele assume a liderança daquele corpo. Realmente, isso é inexistente. Mas não é o que aqui, na questão de número 48, Kardec nos esclarece. E conforme encontra-se aqui descrito por Kardec, nós conhecemos diversos casos que já ocorreram no mundo todo. Inclusive, não sei se você se lembra, nos vídeos anteriores, quando tratamos a respeito dos casos de exorcismos no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, quando lá fizeram até filmes a respeito dos poltergeist, né? Dos exorcismos lá nos Estados Unidos. Então, existem casos terríveis de possessão, que o espírito, por um certo período, devido ao semelhante atrair semelhante, devido ao encarnado vibrar-se na mesma faixa vibratória que o desencarnado, o obsessor, né, ou espírito anticristo, existe uma escala enorme. Então, esse espírito, para vingar-se daquele caso, daquele ser, ele se apodera, sim, das energias daquele corpo físico, neutralizando a vontade, neutralizando até o livre-arbítrio do indivíduo. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é Kardec, quem diz aqui na própria Gênese, né, em algumas páginas aqui atrás, que nós já tivemos oportunidade de ler e esmiuçar em outros vídeos. Acontece que nós trazemos gravado aqui na nossa mente, por isso estou expondo aqui mais uma vez. Então, quando chega nesse estado, esses espíritos são tão vingativos, mas tão terríveis, que eles apoderam, eles possuem, passa a possuir uma influência, mas essa influência, ela não é perpétua. É uma influência momentânea que se dá, por exemplo, 2 horas que influencia aquela pessoa, e durante aquelas 2 horas, aquela pessoa em crise quebra tudo dentro de casa,
o espírito joga ela na parede, joga ela lá nas alturas, joga no chão, quebra os ossos dela todo. Ora, nos Estados Unidos aconteceu muito isso. Na época de Kardec aconteceu muito isso. Nós conhecemos casas no Brasil, por exemplo, que as pessoas estavam dentro de casa assim, e de repente, lá no quarto, o colchão pegava fogo, o guarda-roupa era lançado na outra parede, quebrava todo. Médios de efeito físico nesse caso. E também eu presenciei isso muito na minha infância, então eu posso dizer. Então, é preciso ter um pouquinho de conhecimento para poder entender isso aqui. Porque se a pessoa esse conhecimento não tem, ela dificilmente ela consegue entender. Então, olha só para você ver. Quando é mal o espírito possessor, nós já tratamos a respeito disso, dessa questão aqui nos vídeos anteriores. Por isso nós estamos só dando sequência. Quando é mal o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o. Se este não possui bastante força moral para lhe resistir, então ele arrebata. Durante aquelas horas, esse espírito possessor, esse obsessor, que não deixa de ser um possessor, ele arrebata durante aquelas horas aquele corpo daquele obsidiado por algumas horas, e durante aquelas horas ele comete horrores com o corpo daquele indivíduo, porque ele quer vingar, ele quer vingança, como se diz, ele quer sangue, é o olho por olho, dente por dente, é a lei de Talião, ele ainda entende dessa forma. Como já dissemos em outros vídeos anteriores, você pode dizer assim, mas onde Deus está que permite que um espírito haja dessa forma, arrebatando o corpo físico de um encarnado nestas condições, e que se não é a moral dessa pessoa, o caráter, o comportamento, a atitude, esse espírito pode até matá-lo. Pode sim, pode até matá-lo. Pode até matá-lo. Aí eu posso te dizer assim, eu posso responder assim: Deus, na condição de misericordioso, o indivíduo ali encarnado, ele ainda tem que agradecer muito a misericórdia de Deus, porque Deus concede a todos a redimissão dos teus erros. E pode ter certeza que aquele também ali encontra-se nas mesmas condições, recebendo através da misericórdia divina, a oportunidade de se redimir. Então, ali encontra-se a bondade de Deus, concedendo a um indivíduo a oportunidade de se redimir. Contrário ao Deus de Dante, que pisa no pescoço do indivíduo e afunda ele
no caldeirão do inferno e diz-lhe: você não tem direito de redimissão. Você vai queimar no inferno por toda a eternidade. Esse é o Deus de Dante. Esse é o Deus que eles pregam por aí. Então esse Deus é um carrasco. Esse Deus é um arbitrário. Porque que Deus é esse que não sabe o que está criando, que não sabe o que está fazendo? Um Deus que cria um filho, dá a vida a um filho, né? Cria o filho no momento do nascimento e não sabe o que está criando, e depois se arrepende de ter criado aquele filho, e é óbvio, condenando ele ao inferno eterno, só porque ele não obedeceu às leis das doutrinas das religiões aqui na Terra. Então você observa que não é Deus o mafioso, e sim o mafioso, ou melhor, os mafiosos, são todos esses que dirigem religiões que enganam o rebanho, arrecadando dinheiro para mansões, ilhas paradisíacas e tudo mais. Porque Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, Deus, que não teve, que não teve princípio e nem fim. Deus é eterno. Então, Deus vai precisar de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. Então, quem precisa de dinheiro, vamos dizer assim, são os mafiosos. E esses mafiosos, eles encontraram uma forma de legalizar o roubo. Esses mafiosos encontraram uma forma de legalizar o roubo praticado dentro das religiões. Porque eu não sei se você sabe, se eu for a um banco e assaltar, eu vou preso, condenado, e eu pago todos os atributos, né? Eu pago os impostos e tudo daquele dinheiro e tal. Vamos pensar por aí. Eu vou condenado. Eles me condenam. Tá certo a justiça, certinho. Só que esses mafiosos que encontram-se com o microfone na boca dentro dos templos religiosos, igrejas, matrizes, templos de evangélicos, Jeová, islamismo, budismo, todas as religiões. Você sabia que esse dinheiro que os adeptos doam a eles não respondem aqui na Terra por esse dinheiro, porque o adepto deu por livre e espontânea vontade. Então passa a fazer parte de um termo que chama-se obra filantrópica. Você deu porque você quis. Você fez uma doação à igreja. Então, existe um juro, sim,
A igreja, ela responde perante a justiça aqui da terra, aquele dinheiro. Então vamos pensar, por exemplo, 27% o correspondente, né? Mas eles não pagam esses 27% sobre a arrecadação. Se eles pagar uns 3%, 4%, e olha lá, né? Tem ONGs, tem instituições no mundo que não pagam nada ao governo, às nações, porque são isentas de impostos. Olha só para você ver como são as coisas. Então, os mafiosos, eles descobriram isso, que eles podem saquear à vontade a humanidade, que eles não pagam impostos. Que mundo é esse? Que justiça é essa? Agora, mete impostos sobre esse pessoal para você ver se eles não fecham 90% das igrejas que existem na face da terra. Mete impostos para você ver. Todo mundo é obrigado a pagar os 27% sobre a arrecadação. É um tal de igrejas procurando, né, membros procurando as associações comerciais de suas cidades, de seus estados, para fechar aquela instituição que não é assim, né? Então, se acontece essas máfias, é porque também os governantes, eles estão por trás de toda essa... não deixa de ser uma lavagem de dinheiro. A realidade é essa. Existe uma lavagem de dinheiro por detrás dessas religiões, de empresários, de políticos. Existe muita gente, como se diz o termo, existe muita gente graúda por detrás de todo esse pessoal, né? Vamos para o próximo vídeo já. O cronômetro meu, eu acho que ele é inimigo meu. Só pode. Eu não falo nada e já temos que passar para o próximo vídeo. Mas não tem problema.